Pega a sua Bíblia, mostra para o seu irmão. Fala para ele assim, essa daqui é a minha Bíblia. Diz assim, eu sou o que essa Bíblia diz que eu sou. Diz assim, eu tenho o que ela diz que eu tenho. Diz assim para o seu irmão, hoje você vai ser desafiado a avançar mais alguns metros adiante dessa palavra. E que a verdade, que ela é como faca de dois gumes, corte e separe aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é luz e aquilo que é trevas. E depois dessa palavra, você, fala para o seu irmão, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, quebranta, Senhor, nossos corações, ilumina as nossas mentes. Espírito Santo, dá-nos entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Nós estamos falando, irmão, sobre o que nesses domingos? Sobre o quê? Quantos têm sido abençoados por essa palavra? Quantos aqui reconhecem que tinham esse vício? Levanta a mão. Quantos aqui reconhecem que tinha esse vício? Quantos aqui já ficaram aperreados por conta de falatório aqui? Quantos já ficaram nervosinhos? Quantos já romperam a amizade por causa de uma coisa que você ouviu? Então, hoje nós vamos abordar o outro lado da história. Até nesses dois últimos domingos nós abordamos o lado de quem é vítima. De nós que acabamos nos tornar viciados na aprovação. E aí acabamos nos preocupando demasiadamente com aquilo que os outros falam. Por não termos convicções muito firmes, acabamos dando muita importância para pessoas que não têm nada para nos dizer. Aliás, irmãos, é muito raro, fora de pessoas que citam a Bíblia, é muito raro pessoas que têm alguma coisa relevante para se falar. Se você olhar para os filósofos, os mais antigos, provavelmente Sócrates, Platão, esses caras, que têm alguma coisa aí de essência, né? Aí você vai ver, você lê eles, tem tudo a ver com o Velho Testamento, muitas coisas são citações deles, e algumas coisas do Novo Testamento, mas assim, tirando os modernos, os mais recentes, quanto mais recente, pior ainda. Não tem nada a dizer. Na verdade, o que os filósofos modernos fizeram foi promover a loucura, o desespero e a desesperança na vida. Então, como a pastora Paula falou, né, na ministração aqui, qual a voz que você tem ouvido? Então, se você tem ouvido a voz do seu ego, se você tem ouvido a voz das pessoas que ficam falando, escrevendo besteiras, então aprenda a olhar para todas as coisas e reter o que é bom. Amém? Então, hoje, antes, eu vou dar uma introdução mesmo, mas hoje nós vamos falar mais do agressor, para que nós não sejamos esse agressor, né? Mas antes, uma coisa que eu não falei em relação a esse assunto é que existe um antídoto para o vício da aprovação. E esse antídoto chama-se humildade. O que é humildade? Vamos lá, explica para o teu irmão do lado aí. O pastor Ranini já explicou várias vezes. Humildade é você usar qualquer roupa. Humildade é você deixar o cabelo encebado. Não.
Humildade, irmãos, humildade. Definição de humildade que Deus me deu há muitos anos, ela tem funcionado. Lógico, não está fechado, ela é bem ampla, né? Mas humildade, irmão, é quando o que é a pessoa humilde? É a pessoa que tem uma noção exata, nem para mais nem para menos do que ela é. Não é humildade o cara se sentir uma porcaria, falar que ele é uma porcaria, que ele não presta para nada, que ele não vale nada. Isso não é humildade. Isso é problema de autoestima. Não é humildade. E também, não é humildade, a pessoa se sentir o máximo. Não, irmãos, humildade é quando você sabe exatamente aquilo que você é capaz, aquilo que você é bom, e você sabe exatamente o nível daquilo que você é. Por isso que é bom sempre você estar pesquisando outras pessoas que fazem a mesma coisa que você faz, para saber qual o nível que você está. Sempre você vai achar uma pessoa que faz melhor do que você. Se você é um funileiro, se você é um marceneiro, se você é um médico, se você é o que for que você é, sempre vai ter uma pessoa que faz melhor que você. E aí você vai pegar essa pessoa, você vai olhar e perguntar para ela, se você tiver oportunidade, como, né? E é assim que nós nos aprimoramos. A pessoa que não é humilde, ela não aprende, porque ela já se acha no top. Então ela não pergunta, ela se acha o máximo, ela não tem, parou, estagnou. É essa pessoa que vai se lascar no mundo corporativo, no mundo de negócios, ela é um crime a pessoa ser orgulhosa. Então, agora, quando a pessoa... Por que eu digo que é um antídoto? Porque quando você ouve, quando alguém fala alguma coisa de você, e quando aquilo que ela fala de você não é verdade, ou quando é verdade, mas não é toda a verdade, é uma parte da verdade, você tem que olhar para aquilo e falar, beleza, ela está falando isso de mim, eu não sou isso, ou ela está falando isso de mim, eu sou isso, e eu vou, e Deus está revelando, Deus está usando esse mala, essa pessoa, para eu poder mudar. Então, irmãos, qual é o antídoto contra esse vírus? É a humildade. Quando você recebe também um elogio, nossa, mas como você é fera, hein? Uau, como que você é inteligente, como que você fez esse serviço lindo. Você fala assim, obrigado, normal. Mas você sabe exatamente que tanto fala para o teu irmão assim, saiba que tanto o elogio como a crítica são tiros na nossa vida. É como fosse um tiro. O elogio, ele mata. Uma mãe e um pai que elogia demais os filhos, elogia aquilo que é ruim. Quem já viu pai e mãe aqui elogiar a criança falando palavrão aqui? Ou dando risada. Ah, que bonito. Então, está elogiando o que é ruim. As coisas que são ruins não são para ser elogiadas. Coisas ruins é para você dizer assim, olha, é assim, não é assim. Então, por causa de um elogio, muita gente tem o caráter mal formado. Ou muita gente, por causa de ninguém falar nada, a pessoa foi indo, e fazendo tudo de errado. Então, o Senhor quer um povo humilde, que na hora que ouve uma crítica, o seu serviço, isso aqui está legal, mas não está faltando isso. A pessoa não fica toda ofendida, e todo mal, e todo em parafuso, e todo desesperado. Porque as pessoas, elas dão opiniões, e elas têm que ser ouvidas, acatadas ou não. Fala para o teu irmão assim, ouça, acate quando é útil, e descarte quando é lixo. Simples assim. Isso é uma forma sábia de viver, de você não ficar louco, não ficar sempre envolvido em confusão, em briga com todo mundo. E assim, irmão, você tira o direito de ficar ofendido. Você tira o direito das pessoas de te ofenderem, de te deixarem mal.
Então, nem os hosanas, nem os crucificas. Você vai ver que Jesus não fica alterado nem com hosana. Ele vai entrando na cidade, o pessoal, Oxaná, 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 Oxaná. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E ele lá, entrando na cidade. Continuou lá em cima do burrinho. Podia falar, o povo está comigo, hein? Eita, dá um cavalo branco aí, Um maiorzinho que isso aqui não está legal, não, Quero agora uma Maserati, não sei o que lá, velho. Não, ele continuou na boa, na dele, no caminhar dele. Aí quando falaram crucifica, aí ele exerou, né? Aí ele meteu o louco, né? Pô, não, irmão, não. Crucifica, ele falou, eita, perdoa, que eles não sabem. Sabe o que eles estão fazendo? Perdoa. Fala para o teu irmão, assim, ao longo da tua vida, você vai ser elogiado. Ao longo da tua vida, você vai ser criticado. E nenhuma nem outra coisa devem te afetar. Agora, vamos supor, irmãos, que você é um artista e você está num palco de um teatro muito grande. Ou não, vamos lá, melhor, artista não, um lutador lá de MMA, ou de boxe, sei lá. E é aquele camarada lá da galeria, esse negócio aqui, consigo falar com isso. Aquele do ingresso barato, sabe? Fala para você assim, pessoas do ingresso barato. Pastor está dizendo, não, irmão, o que é o ingresso barato? Aquela pessoa que não dá muito valor para aquilo que ela está vendo. Essas pessoas do ingresso barato, essas que pagaram bem pouco ou que entraram de grátis, são os que mais costumam falar. Então se você é do tipo do ingresso barato, se você é do tipo da pessoa que gosta de ingresso barato, você é aquela pessoa que não quer sempre não pagar nada pelas coisas. Então, em geral, é você que vai ser a pessoa que vai criticar, que vai pôr defeito em tudo, que vai falar bastante, porque a turma do ingresso barato é aquele que fala. Só que eu estou aqui levando soco, pontapé, chave de braço, sei lá o nome dos ipong, não sei o que estou levando aqui. Sou eu que estou levando. Se tem alguém que tem o direito de falar alguma coisa da luta, é esse cara que está lutando aqui junto comigo. Se tem alguém que tem o direito de falar, mas não sei o que lá, hein? O cara nunca entrou num ringue. O cara nunca nem brigou na escola, na rua da escola. Não sabe o que é levar um soco. Eu sei o que é levar um soco. Irmãos, eu acho que eu já nasci grandão. Porque desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui maior do que os meninos. A estatura mediana. E o que acontece? Os caras via aquele cara grandão, bem maior que eles, mas que tinha uma personalidade pacífica. Você pode não acreditar, mas eu sou um cara muito pacífico. Muito. Eu tenho esse jeitão aqui, que eu estou na plataforma e estou falando, então tem esse jeito. A gente tem medo de falar comigo, porque acha que vai lá na minha sala, vai falar comigo, eu vou fazer assim, ó. Por que você não sei o que lá? Eu estou pregando aqui. É diferente. Eu tenho que ter um posicionamento. Mas eu era aquele menino, sabe aquele menino bom, aquele gordinho? Uma gente boa, assim, tranquilo. Que quer ser amigo, que não quer confusão. Eu era desses gordinhos assim. Gostava muito era de comer, mas assim, mais nada, e tocar violão. E aí, meus meninos vinham, eles percebiam que eu era assim. E aí, o que eles faziam? Vou bater no grandão para fazer uma presa. E aí, todo final, toda vez que eu ia sair da escola, tinha um que queria me pegar na rua.
mas sem eu fazer nada. Era uma loucura, irmãos. E aí eles iam e eu tinha que sair correndo, é bom que fazer exercício, né? E aí eles queriam me bater, e batiam. Aí um dia eu estava, não sei lá, aquele dia que você acorda, eu falei assim, mano, hoje eu não vou deixar boi, não. Aí eu até me lembro o nome de um camarada, chamava Olímpio. Ele era um tampinha, pequenininho, mano. Meio tarracudinho, assim, aqueles caras que tem o pescocinho fundado assim, mas meio musculosinho. Falei, não sei o que lá, tal. E me acertou assim no meu braço, assim, no meu ombro, um soco. E assim. Pau! Aí eu falei assim, mano, faz isso não, cara. E ele, tá, veio pra cima. Aí eu peguei ele. Eu peguei e joguei. Meu, esses dias, há um tempo atrás, eu vi no YouTube lá, uma cena igualzinho. Joguei o cara no chão, pum. Ele não entendeu nada, aí eu montei em cima dele com todo o meu peso. Soquei. Irmão, eu tenho vergonha. Cuspi também. Tava... Eu já pedi perdão para Deus. Você acredita que depois esse cara se tornou... um detalhe, arranquei um dente dele. A mãe dele foi na casa da minha mãe cobrar o dente da minha mãe. Cobrar, na época que não existia implante, entendeu? Como é que vai dar? Eu acho que... a gente estava no segundo ano primário, de leite ainda. Então, eu acho que devia estar molinho. Obrigado, Senhor. Meus irmãos me consolaram. Então, assim... por que eu estou falando isso? Estou me curando aqui, né? Eu sei o que apanhar. Então, por favor, não me venha, fala isso para a pessoa. Ou pensa isso, esse do ingresso barato não tem o direito, eu tiro o teu direito de falar da minha vida, você não sabe as pancadas que eu levo, você não sabe os socos que eu tomo, você não sabe da minha vida, você é um desconhecido, não me conhece, e você não tem o direito de falar nada da minha vida. Não é você que não sei o que lá de Covid, eu fui internado, você não sabe de nada. Isso, irmão, já ouvi. Eu vou me curar aqui agora. Eita, glória a Deus. Eu prefiro o pastor Rairini de antigamente. Ele era mais... não sei o que lá. Como assim? Como você vem falar uma coisa dessa? Você prefere o pastor... Você conhecia o pastor Você mora na minha casa? A pastora Carmen pode falar assim, eu prefiro o Rairini de antigamente. Eu tenho certeza que ela não prefere. Porque a gente vai vivendo, vai aprendendo, né? Quem é você? Tem essa posição, irmãos. Quem é você para dizer de mim se eu estou melhor ou pior? Como assim? Você está comigo? Você está nas minhas madrugadas? Você atravessa as madrugadas comigo, orando? Hoje foi incrível, meu. Foi orar a gente está numa escala de oração. Aí quem disse que eu conseguia parar? Eu fiz a minha hora, 1 hora. Quem disse? Quem disse que dormi? Você deita na cama e continua, né? Senhor, não para, porque você é tão gostoso, tão embalador, né? Mas você estava comigo? Você estava comigo quando a minha mãe morreu? Você estava comigo quando eu fui apunhalado 1, 2, 3, 4, 15 mil vezes? Você estava comigo? Você pagou o preço? Não, então não vem falar nada. Então, quem sabe de você é você. Fala para o teu irmão assim, quem sabe de mim sou eu e Deus. Quem sabe de mim sou eu e Deus. Porque você é um bebum, cachaceiro. Então, irmãos, eu sei de mim.
Eu sei de mim. E Deus sabe de mim. E Ele não leva em conta o meu tempo de ignorância. E hoje é tudo novo. Hoje todas as coisas se fez nova. A minha vida, aquela pessoa não é a mesma. E é engraçado que, quem aconteceu isso? De você encontrar com uma pessoa do passado e a pessoa te tratar como se fosse daquela época. Porque na cabeça dela, você congelou em 1980. Ou foi longe agora, hein? Para quem é de 64, 1980 é aqui, perto. Você entende? Aí você chega para a pessoa lá... não sei o que, ela te tratando como... Aí você não é mais aquela pessoa. Aconteceu isso com um amigo. Ele é promotor, acho que é juiz, promotor, alguma coisa assim. E aí ele falou, Rairine, é aquelas músicas, tal, não sei o que, tal. Só que ele foi para a esquerda e eu fui para o alto. Ele foi para a esquerda, eu fui para o alto. E aí, meu irmão, começa... Um dia eu anunciei na minha rede social, Aliança de Milagres. Ele mandou um recado no inbox para mim. Como assim, Aliança de Milagres? Agora você virou milagreiro, negócio de milagre, Valdomiro, não sei o que lá. Eu falei assim, aí eu nem respondi, cara, desculpa. O cara, quando faz pergunta que não tem nada a ver, o cara meu. Então, ele achou que me conhecia. Entendeu? Na época que eu era mala, que eu era naquela época lá. Fala para o teu irmão assim, dá risada. Não dê permissão para que ninguém mude o teu estado de alma. Não é fácil. Você está naquele embalo, tal, de repente alguém joga um balde de água fria. Não é fácil. Palavra é um negócio bravo. Mas você tem que pedir, Senhor, Deus tem misericórdia, não permito. Amém? Tem a turma do... Dá uma explicada para o teu irmão, o que é a turma do ingresso barato? Vamos ver se você pegou isso aí. Aquele camarada que não leva nada na célula e fica reclamando das coisas que tem para comer. Não levou nada. Aquele cara que vai na festa, não dá um presente para noiva, pro noivo, faz assim, tá meio caidinha essa festa, hein? Chopp estava quente. Olha os caras. Só fiquei vendo a reação quando eu falei chopp. Irmãos, nós não somos abstêmios, viu, irmão? Nós somos filhos de Deus. A gente vive de uma forma sábia. Presta atenção, fala para o teu irmão assim. Pague o preço. Aí você vai dar valor. No futebol é aquele lá que ficava assim, ei, perna de pau! Controla essa bola aí, rapaz! A barriga do cara. Não sei o que lá! Vai lá! De lá de cima lá, xinga e fala palavrão. E lá, e os doidos lá, desesperados lá, correndo que nem um doido. Né? E no volante? Tá carregando boi, seu motorista? O cara não está lá no volante. Não viu que o cara desviou de um cachorro, de um buraco, de uma pessoa. Aprender a dirigir não sei na onde. Aí se pergunta, se você tem... Não tenho carta. Nunca nem chegou perto de um volante. Mas na verdade, irmãos, muitas vezes a crítica ela vem.
E aí eu quero que você tome cuidado, agora indo para o nosso lado. Muitas vezes nós somos esse que fere, esse que fala. Volante, não sei o que lá. Né? Fulano não é o mesmo, já não é o mesmo. Nós somos esse. E muitas vezes, irmãos, nós somos movidos de profunda inveja. Presta atenção, fala para o teu irmão assim. Boa parte das críticas que você faz aos outros é por pura inveja. Então aí você fala assim, mano, não é legal o que você está falando não. O pessoal vem falar com você e fala assim, não é legal isso não. Essa crítica gratuita, por que você está falando mal? Aí se a pessoa não te ouvir, lembre-se desse versículo, Provérbios 23:9 diz assim, não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Provérbios 23:9. Não tem aí? Não mandei? Então aí, anota aí, Provérbios 23:9. Não fale aos ouvidos do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. O problema, irmãos, é que depois Jesus ele fala, né, não jogue pérolas aos porcos. É você falar coisa importante. Irmãos, eu depois de velho, você começa a aprender a ser mais econômico. Não tentar explicar para as pessoas aquilo que elas simplesmente não perguntaram, não querem saber. Com exceção do evangelho, que você prega o evangelho e anuncia o evangelho. Fala, tem uma chance de você sair, você reviver. Tentar explicar o que a pessoa não quer, ela está debatendo. Ela não vai aprender, ela não está numa aula, ela não sentou lá para aprender com você. Então ela não vai querer. Aliás, ela vai achar que você está querendo crescer em cima dela. Então, não fique explicando. O problema, irmãos, é que hoje qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa ou escrever qualquer coisa com uma amplitude muito maior do que era antigamente. Antes você falava uma coisa e aí a coisa ia se espalhando, né, de uma forma mais lenta. Hoje você faz uma postagem nas redes sociais, aí tem rede social a dar com pau, né? Pelo menos que eu me lembro, pelo menos umas 5 são importantes. Twitter, Instagram, Facebook, Telegram. Tem mais uma aí. Essa daí. Que eu nem sei o nome. É o Milton. E é o seguinte. Então a pessoa escreve lá, escreve. Põe lá, escreve um negócio lá. Não sei o que lá, fulano, não sei o que. E aí, aquilo se espalha, irmãos, e atinge um monte de gente fica mal por causa disso daí. Então hoje, o fofoqueiro, ele está turbinado. O fofoqueiro está turbinadaço. E aí, irmãos, fala para o teu irmão assim, nós temos que decidir o que vai ser rede social na nossa vida. Então, irmãos, eu aconselho que você tenha todas as redes sociais. Todas. Nós, o povo de Deus que trabalha com anúncio da palavra, com a volta de Jesus se aproximando, e Ele está voltando mesmo. A geopolítica mundial tomando um rumo cada vez mais esquisito. Então é necessário mesmo que nós usemos todos os veículos possíveis. Só que tem uma coisa, querido, você tem que escolher o que vai ser os teus veículos de comunicação. Se eles vão ser uma ferramenta de bênção, se eles vão ser uma ferramenta de edificação, de alegria, de adoração, de louvor, de anúncio da palavra, de anúncio de sabedoria,
ou de registro das coisas que Deus vai te revelando, porque muitas vezes Deus te dá uma ideia. Comigo acontece muito isso, Ele me dá uma ideia, eu estou em algum lugar assim, eu escrevo, coisa que eu sei que depois eu não ia lembrar. Eu escrevo lá na rede social, a gente tem um celular na mão, já escrevo e já sigo o meu rumo. E são coisas que ficam, depois vêm as lembranças, muito da hora. Então você pode escolher que a rede social é uma ferramenta, é uma bênção, ou você pode escolher que ela vai ser a cloaca da sociedade ou a cloaca da tua mente. Quem não sabe o que é cloaca, explica para o seu irmão aí o que é cloaca. Quem não sabe o que é cloaca? Cloaca, irmão, é por onde saem as fezes da galinha. Fala para o teu irmão assim, ou a tua rede social vai ser uma fonte de águas limpas, ou a tua rede social vai ser uma cloaca. O que é a rede social que é uma cloaca? Rede social cloaca é aquela rede social que a pessoa só fala coisas não legais. Opiniões sem base, informações sem comprovação, é o tal do fake news, né? Eu nunca fui contra, não sou contra a liberdade. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de escrever o que elas quiserem, mas você tem que ter a liberdade também de você ser livre para não ser obrigado a ficar dando resposta, a ficar respondendo a ofensa, a não ficar indignadinho por coisas que as pessoas escrevem. Toda vez que eu vejo alguém da CQL entrando em debate em rede social, eu mando um recado em inbox, falo assim, querido, isso não é legal. Porque você está entrando na da pessoa, você está se envolvendo, você está se rebaixando. Isso é rebaixamento, irmãos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Olha para mim. Nós, irmãos, somos melhores do que isso. Agora o papai está falando. Papai. Filho, você é melhor do que isso. Usa a voz do pai e fala com o seu irmão isso daí. Fala para o teu irmão isso. Você é melhor do que isso. Do que ficar discutindo, brigando, rebatendo, respondendo. Aos adolescentes aqui, responde mãe, pai. Quem é respondão aí? Quem tem mania de Quem é boca aberta aí? O Tutu? Tá respondão? Fala para o teu irmão assim, não seja respondão. Bom, irmãos, a fofoca, que no mundo jurídico é chamado de difamação. A gente chama de fofoca, irmãos, para dar um caráter mais pitoresco, né? Mas na verdade, isso nos códigos civis é chamado de difamação. O que é difamação? Quando a pessoa fala uma coisa, difamação é um comentário a respeito de um crime, né? Você está difamando. Mas você pode difamar. Eu acho que talvez a diferença seja essa, né? A difamação é quando é um crime. Ou quando ela abala de uma forma moral a pessoa. E a fofoca é aquelas coisas não tão pesadas, mas também que denigre a imagem da pessoa, que destrói a imagem da pessoa. Então, a fofoca ela é muito comum na sociedade. Ela também é um vício. O fofoqueiro é aquele que é o traficante de aprovação, é aquele que provoca uma proteção daquele que está sendo vítima de fofoca. Então, toda vez que você abre a boca para difamar alguém, falar, e
destruir a vida de alguém através de um comentário maldoso, negativo, mesmo que seja verdade. Fala para o teu irmão assim: nem toda verdade tem que ser espalhada. Tem verdade, irmãos, tem verdade que não precisa ser espalhada. Tem coisa que não precisa ser, que é sujo, que é nojento. Está apitando aqui, ó. Aqui, ó. É aqui. Esse palco vai se autodestruir em 5, 4. E uma constatação meia chata. Eu não sei se é porque nós convivemos muito perto, povo de Deus. Assim, os ímpios, pessoal que não é de Deus, já está lá de boa. Então, se ele... O cara está lá. Aí ele vê o que o amigo dele levou lá, sei lá, levou uma ferramenta da empresa dele. Não vai dar nada para ele? O cara fica na dele. Catou uma ferramenta lá, levou embora. Agora, já o povo de Deus sai falando. Então, a impressão que eu tenho é que o ímpio, ele é menos fofoqueiro do que o crente. Porque como a gente lida com valores morais, e como Satanás ele sabe que uma fofoca pode tirar uma pessoa do rumo, então ele vai fazer de tudo para que nós sejamos um povo extremamente fofoqueiro. O que é a fofoca? É quando você fica fazendo comentários a respeito da vida de uma pessoa que não vai ajudar a pessoa. Eu já vi, irmãos, casos de pessoas que erraram mesmo, cometeram pecados escandalosos como adultério, como roubo. E passaram por uma disciplina e começaram a trabalhar essa área do pecado na vida delas, estavam caminhando bem, estavam se libertando daquele problema. E aí, eles ficaram sabendo que estava todo mundo falando. E esse casal, que estava caminhando para a reconciliação, para o bem, acabou se separando. Eu já vi isso com meus olhos. Porque a pressão foi tanta. Se separaram e saíram da igreja. Que o falatório foi tanto, irmãos. A fofoca, querido, a fofoca, ela destrói, irmãos, um processo. Porque muitas vezes a fofoca está baseada no que a pessoa fez. Só, mas não está baseado naquilo que está acontecendo no processo. Ninguém está sabendo o sofrimento, o passo a passo, o dia a dia, daquele que está sendo recuperado, daquele que está sendo ajudado. E aí entra o fofoqueiro na história. E sempre vai ter alguém para fazer cair no ouvido da vítima. Agora, você deve estar falando assim: pastor, é isso mesmo. Esses caras fofoqueiros é mala, né? Então, o problema é quando eu e você, nos unimos a essas pessoas. E aqui eu vou falar uma coisa que talvez você nunca pensou nisso. Por que cargas d'água uma pessoa acaba se unindo a um fofoqueiro? Quando eu falo se unir, irmãos, é deixar rolar. Quem conhece algum fofoqueiro aqui? Levanta a mão. Quem é amigo do lado aqui? Você ficou fofoqueiro, né? Acusador. Oh, Jesus. Pergunta assim para o seu irmão: você sabe por que uma pessoa fofoca? Ou porque alguém se une a um fofoqueiro? Então, irmãos, porque o fofoqueiro,
ele é uma espécie de jornalista. E aí, nós gostamos de nos sentir superiores. E aí nós, ouvindo o fofoqueiro, nós nos sentimos pessoas que estão conectadas, plugadas no movimento. Então eu não sou bobo nem nada. Fala aí o que está acontecendo, para não ficar marcando, para eu poder saber o que está as novidades. Para eu ficar sabendo as novidades, aí sabendo as novidades, eu não me sinto tão por baixo, porque eu não sou um bobo. Então, como eu não sou um bobo, eu preciso saber de tudo. E da mesma forma, irmãos, da mesma forma que os likes liberam endorfina e dão prazer, a fofoca também libera endorfina. É uma coisa prazerosa. Mas é fruto de um coração desviado do Senhor. A fofoca e esse prazer é semelhante ao prazer de qualquer pecado que causa prazer momentâneo. Você já viu? Vocês estão sabendo da novidade? Aí já começa. Aí começa a liberação da endorfina. E aí você quer saber. E o cara que está falando, ele também está sentindo prazer. E o que está ouvindo está sentindo prazer. Tudo em pecado e tudo debaixo do tacão do Satanás, do centro do lado. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você vem para mim contar uma fofoca, você está sendo dirigido por demônios. Pastor, mas eu não tenho que denunciar uma coisa. Então você denuncia para a pessoa que pode ajudar essa pessoa. Você fala, por exemplo, você vê um menino lá entrando na biqueira, você chega para a mãe desse rapaz, para o pai desse rapaz, para o pastor desse rapaz, para o líder imediato dele, não para os companheiros, nem para ninguém. Sai espalhando para mim, você viu lá? Não, irmão, você fala para a pessoa que vai poder chegar e falar, ô mano, chega aí, vamos trabalhar isso? Vou te ajudar? Porque se você fala para todo mundo, irmãos, e é interessante que o fofoqueiro, ele fala para todo mundo, menos para aquele que precisa falar. A fofoca, irmãos, é uma das atividades mais antigas da sociedade, do ser humano, da humanidade. Ela é tão antiga quanto qualquer outro pecado. E ele é um pecado destruidor. Eu quero fechar esse assunto, irmãos, falando sobre isso aí. Porque uma igreja de fofoqueiro é uma igreja super bem informada, todo mundo sabe de todas as coisas, mas ninguém resolve nada. E que adianta? Um monte de gente sabendo um monte de coisa e ninguém implementando e concretizando nada. Quando nós falamos aqui sobre lealdade e deslealdade, vocês lembram? Que a pessoa chega falando assim, não sei o que lá, por que o cara fez esse negócio? O cara fez uns riscos lá, tudo torto, meu. Aí você fala assim, olha, não fale mal da nossa casa. Você acha que tem alguma coisa, fala com quem pode resolver. Não sai por aí falando, mas não sei o que, eu tenho direito de falar. Então você tem o direito de eu chamar um Uber para você agora. Vai, já resolve. Corte, é Tramontina. Aleluia. Pastor, mas qual a opinião de Deus a respeito disso? Provérbios 6,16. Está aí? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Aí vai falando todas as coisas que aborrecem o Senhor. Aí, 19 diz, essa última, a 7ª, Deus abomina. Testemunha falsa,
que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Quando a Bíblia diz, irmãos, eu não sei como está na tua tradução, quando a Bíblia diz que ele tem uma coisa que ele aborrece, tem uma coisa que ele não gosta, agora tem coisa que ele abomina. A sétima é essa, pessoa que sai fofocando. Ele abomina, irmãos, ele detesta, ele tem nojo. É como se você já viu alguém que estava com aquela... Hoje eu estou falando coisa bem nojenta, né? Vamos lá. Aquela diarreia aguada, que a pessoa fica até a cabeça, explode tudo, assim, parece que um saco que explodiu em cima da pessoa, assim. E aí, meu irmão, o fofoqueiro é esse que está todo assim, e onde ele senta, ele vai deixar uma marca. Ele põe a mão, fica outra marca. Ou ele vai lá, ele anda, vai ficando aquele rastro. É isso que Deus olha, é dessa forma que Deus olha para um fofoqueiro. Ele abomina. É abominável. É nojento, irmãos, é nojento. Que a pessoa está falando malignidade, coisa feia, coisa mal, como esse caso, é mal cheiroso. Fala para o teu irmão assim, não é o bom perfume de Deus. Fala assim, nós somos o bom perfume de Deus. Não somos os coliformes do diabo. Eu vou tentar de novo. Diz assim, nós somos o bom perfume de Deus, não os coliformes fecais de Satanás. Amém? Temos que andar, caminhar. Aonde você senta, na hora que você levanta, tem que ficar perfumado. Quando você coloca a mão, quando você cumprimenta uma pessoa, tem que ficar perfumada. Quando você abraça uma pessoa, na hora que você soltar o abraço, a pessoa está em pranto, dizendo assim, ai, que saudade desse abraço. Irmãos, é muito importante que nós sejamos limpos, porque nós somos, o povo de Deus é a última fronteira da graça. Quando tudo na sociedade falha, quando tudo não dá errado, nós, a igreja, dá certo, porque nós somos levantados por Deus. Só que o fofoqueiro, ele destrói tudo isso. Ah, pastor, como assim Deus abomina? Então, Deus abomina o fofoqueiro? Não, ele abomina todo o pecado, mas o fofoqueiro, o texto está dizendo que ele não gosta mais. Porque os outros, muitas vezes, você está se prejudicando, mas esse você está prejudicando todo mundo. Está prejudicando outras pessoas. Como assim, pastor? Mas um Deus de amor, ele tem esse tipo de pensamento. Você sabe por quê? Porque ele é amor, irmãos, que ele abomina a fofoca. Você sabe por que Deus abomina? Eu vou te explicar. Por que Deus abomina a fofoca? Porque Deus é pai. Chega para um pai que tem 2, 3 filhos e fala mal de um deles. Faz assim, um filho falando mal do outro. O pai, irmãos, quando ele vê um filho falando mal do outro, verdade ou não, ele fica muito, 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 muito irado. Porque essa é uma atitude de desamor. Falar mal do irmão é uma atitude de desamor. Fala para o teu irmão assim, quando você fala mal de mim, você está me odiando naquele momento. Mesmo sem perceber. Quando você fala mal do teu líder, você está odiando o teu líder. Quando você fala mal do teu discípulo, você está odiando o teu discípulo. Provérbios 18:8 diz assim, as palavras do linguareiro
Vamos adotar essa palavra agora? Linguareiro. Linguareiro. As palavras do linguareiro são como doces bocados e elas descem ao íntimo do ventre. Eu vou contar até 3 e você vai falar o nome de uma sobremesa que você gosta. 1, 2, 3 e... De novo, 1, 2, 3 e... Então, irmãos... As palavras do fofoqueiro, está dizendo aqui, são como doces bocados. Quando a pessoa está falando, ela sente doce. Ela sente sabor. É uma coisa assim que a pessoa saliva, até saliva na hora que ela está falando. Ela está falando assim, você viu lá, o cara já adulterou, aí pecou. E se for autoridade, se for pastor, se for presbítero, pastor, aí que você viu lá, né? É assim, para dizer o seguinte, para dizer o quê? Eu já sabia desde o começo. Eu já sabia desde o começo. Eu já sabia antes. Por isso que a pessoa ia falando, eu senti uma coisa meio assim. Para dizer eu sei que ela é uma pessoa espiritual. Que ela é uma pessoa superior. Então ela conta assim, fala assim, você vê, pecou, caiu. Sentindo prazer, irmãos. É de Deus esse negócio? Não. Dia das Mães aqui está levando um... Encontrar alegria no sofrimento alheio é sinal, é sintoma de profunda pecaminosidade. Estão prestando atenção no que eu estou falando, vocês aí da porta? Ou estão conversando? Presta atenção, vocês, vocês mesmo. Estão fofocando não, né? Você viu lá, pastor? Falou do fulano de tal. E é engraçado que eu vou contando os casos aqui, o pessoal faz assim, tentando lembrar de quem será que ele está falando. Fala para o teu irmão assim, você é melhor do que isso. Deus odeia os grupos de crucifica. Nesse ponto, irmãos, o linguareiro, ele trabalha mais nessa área do crucifica. Que merece se lascar. A pessoa fala, a pessoa merece mesmo, merece Deus pesar a mão. Quem já falou isso daí? Em nome, fala a verdade. Quem já falou assim, Deus podia pesar a mão em fulano, né? Então, você pensar isso, normal, todo mundo pensa isso. Eu já pensei nisso e tal. Agora, quando você fala isso, irmão, você está criando no coração da pessoa um desejo. Uma coisa ruim. Uma vez chegaram para Jesus, os discípulos falaram assim, e aí, Deus, Jesus, a gente pede para o Pai mandar fogo, queimar todos esses caras que ficam perturbando nós aí. Mas Jesus, ele ora diferente, ele ora todo mundo como filho. E filho, irmãos, a gente não passa por cima do pecado. Filho, a gente vê o pecado, corrige o pecado e começa um trabalho para correção. Agora o linguareiro não. Bom, como que nós devemos nos livrar, irmãos, da fofoca? Aquelas perguntinhas básicas, né? Quem sabe as perguntas? Diante de uma informação que eu posso falar ou de que estou ouvindo. Vamos lá, nós agora como os linguareiros. Fala assim, eu, como ex-linguareiro, tomo a decisão de fazer essas perguntas. Primeira, o que eu vou falar é edificante? Escreve aí, escreve aí. O que eu vou falar é edificante, vai levantar, vai restaurar, vai alegrar, vai colocar a pessoa para frente, vai deixar a pessoa mais animada, vai tirar o medo da pessoa, vai deixar ela vibrante, vai deixar ela legal, vai deixar ela mais próxima de Deus? Sim,
Fala. Não, não fala. Simples. Vai bagunçar a pessoa? Não fala. Vai deixar a pessoa triste? Vai deixar ela chateada? Vai deixar ela desanimada? Vai fazer ela desistir de coisas? Não. Irmãos, eu já vi cada uma. Que nem eu falei esses dias, né? Uma vez o irmão chegou... Bicho, não foi no meu grupo. Pensa no mano... Não é muito bonitinho. Perante Deus, ele é lindo, mas... Aí ele chegou assim para mim, pastor... Sabe fulana de tal? Na época era a menina mais bonita da CQL. A jovenzinha. Ele falou assim, sabe fulana de tal? Então, estou interessado nela. Eu fiz... Sabe aquela força? Segurei a... E falei assim, amém, irmão. Se for da vontade de Deus, né? Aquela coisa que a gente fala. Pô, mas não é que o mano foi lá e ganhou a menina? O cara falava errado, falava o português errado, duro, sem grana, feinho, esquisito, assim, ele falava, sabe aquela pessoa que fala os negócios, você não entende, metade está falando assim, é meio desconexo, parece que está falando em outro, mistura as frases assim, e ele foi, e a menina bonita, inteligente, e foi e casou com a menina. Então, na hora que ele falou, imagina eu falar assim, mano, desiste. Apesar que ele acho que nem ia desistir, não, porque o bicho era prepotentão, né? Mas assim, ele podia ter, de repente, desistir. Você fala, nem tenta, viu? Nem tenta que não vai rolar, não vai dar certo. Não vai... essa menina aí, meu... a gente brinca, né? Pega a senha, né? Na igreja sempre tem aqueles que estão na época assim, né? Aí vem todo mundo e fala assim, pastor, tô afim daquele carinha lá. Aí eu falo, pega a senha, né? É você mais monte. Mas não. Se segura, vai edificar, não. Vai desanimar, não. Vai desanimar, vai. Então não fala. Fala para o teu irmão assim, se cale. Segunda pergunta, qual é a minha intenção com a palavra que eu vou falar? Você vai falar uma coisa para a pessoa, você tem que prestar atenção no que você quer alcançar. Você percebeu que toda vez que eu subo aqui, o que eu faço? Eu falo assim, olha, a intenção dessa palavra é essa, essa e essa. Não vai sair falando uma coisa que você não sabe para onde você quer chegar. Então, qual a intenção dessa palavra? A intenção dessa palavra é que a gente deixe de ser viciado em aprovação e que a gente deixe de ser linguareiro, fofoqueiro. Fala para ter a intenção do pastor, com essa palavra, é que você deixe de ser viciado em aprovação e que você deixe de ser linguareiro. Olha isso, Efésios 4:29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? A palavra torpe lembra o quê? O que lembra a palavra torpe? Torpedo, né? Torta, né? Torta. É um torpedo. Toda vez que você for falar uma palavra que vai atingir, é como se fosse uma bala, uma coisa errada. Como fosse uma flecha. E inclusive a Bíblia chama de seta, né? Deus nos deu o escudo da fé para nós não sermos atingidos pelos dardos do inimigo. Esse sentimento que você está, ele está te afastando de Deus? Ele está te aproximando de Deus? Essa palavra que estão falando para você está te afastando? Ou a palavra que você quer falar está afastando ou está aproximando de Deus? Qual a intenção? Você está falando para quê? Para conseguir o quê? Que a pessoa fique triste? A tua intenção é que a pessoa desista do que ela está fazendo? Que ela se sinta inferiorizada? A tua intenção é que você
falando, não vai ser, não é assim tal, para você sentir, já que você não tem coragem de fazer aquilo que a pessoa se decidiu fazer? Porque em geral, irmãos, essa palavra, o fofoqueiro, ele costuma criticar uma coisa que ele não tem coragem de fazer, uma coisa boa. Então ele fala mal daquilo que é bom, e ele não tem coragem de fazer. E ele diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Pastor, mas eu não tenho falado muito, mas você tem escrito coisas no Instagram, então, não publique. Quantos aqui já escreveram um negócio, textão assim daquele enorme, depois apagou? Vai seguir, vai ver agora o que sei o que. Aí depois fala assim, mano, isso aqui é o Espírito Santo, né? Ele fala assim, não. Tchum. Desliga. Não publique. Olha aqui Provérbios 16, 27 e 28. Irmão, eu estou dando base bíblica, tá bom? Se você quer anotar, é bom. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. É ou não é sério o negócio? Quantos aqui, irmãos, tem uma impressão errada a respeito de uma pessoa por causa de falatório? Fulano. Eu já vi a pessoa falar assim, eu gostei de fulano. Aí, se eu fosse você, não ia tão cedo ao pote assim, não. Por quê? Porque o cara é mau mala, meu. O cara é isso, aquilo lá, e começa a queimar o filme da pessoa. Deixa a pessoa descobrir. Talvez o mala seja você. Deixa a pessoa descobrir. Porque você tem uma impressão da pessoa baseada nas suas experiências com ela. E muitas vezes foi um mal-entendido que aconteceu entre você e essa pessoa. E você ficou mal impressionada com ela. E ela é uma gente boa. Quem já foi vítima disso? De a pessoa não gostar de você, e depois que a pessoa ser obrigada a conviver com você, ela fala assim, eu pensei que você era mal antipático. Quem já foi vítima disso? Meu Deus, quase todo mundo. A pessoa fala assim, eu não sabia que você era tão legal. Você é uma pessoa muito gente boa. Agora, por que a pessoa fala isso? Porque quando alguém fala isso, assim, não, eu pensei que você era uma gente boa, que você era uma mala, porque alguém falou para ela que você era mala. E a pessoa acabou, não conseguiu, porque nesse caso não conseguiu, mas quase destruiu uma possível amizade que ia ser uma bênção. Irmão, de difamação eu entendo. Não tem CQL, em Santo André, não existe um pastor, talvez até exista, mas equiparado, mais do que eu não, que é mal falado do que eu. Pensa num camarada, quando eu chego em reunião de pastores, é 2, 3, porque os caras... E o pessoal fala assim, fulano lá falou de você lá, que não sei o quê, heresia, que é G12, que não sei o quê, e fala mal. E agora eu vou me importar, né, irmão? Vou me importar agora com os caras que não vivem comigo, é o que eu falei. E não me conhece, irmão, não sabe que sou um cara que gosta de amizade, gosta de conversar. Eu sou daqueles caras, que é carinhoso, que dá flores, Sou uma pessoa muito boa. Me compre. Falam bem de mim, né? Coisa feia. Não, irmãos, é ruim ser vítima mesmo. A pessoa achar que você é uma pessoa ruim e você não é. Você sabe que você não é. Você não é traíra, você não é. Mas muitas vezes a fofoca faz isso, ela faz você
ter uma má impressão dos outros. O fofoqueiro, irmãos, é um pervertido. O que é um pervertido? A gente sempre pensa em pervertido como uma pessoa de desvio sexual. Não, irmão, o que é perversão? É aquilo que muda o rumo das pessoas. A pessoa está caminhando, ela está fazendo aquela caminhada, e aí vem alguém e fala uma coisa que muda o rumo dela, para voltar ou para cair. Ele perverte o caminho. O que é perverte? Muda a versão natural. Cria uma versão artificial negativa. A perversão é essa. No caso da questão moral, a pessoa ela tem o seu estado, aquilo que ela tinha que ser, alguém vem e convence ela de fazer alguma coisa que não é legal. Ou seja, é um pervertido e um pervertidor. O fofoqueiro é uma pessoa que foi pervertida pelo prazer de contar a fofoca e aquele que perverte os outros, fofocando, falando coisas. Então, se você lá na sua firma, eu estou falando de igreja e tudo, mas, irmãos, é em todos os lugares, lá no seu local de trabalho. Quantos aqui tem um local de trabalho que é uma fofocaiada lascada aí? Todo mundo quer saber o babado, o que está acontecendo, que não sei o que lá, quem está pegando quem. E você fala para o teu irmão assim, você é o servo de Deus, você não entra nessas roubadas. Deixa as pessoas comentarem. Deixa eu lembrar de uma coisa agora. Irmãos, falei de G12, né? Irmãos, teve uma época, e é engraçado que é pessoas que a gente admira mesmo, consideram pessoas importantes, mas teve uma época que uma pessoa muito famosa no Brasil começou a falar mal. E essa pessoa gravou, falar mal da igreja, do G12, da nossa eclesiologia. E essa pessoa gravou vídeos, e aquilo se espalhou, porque como ninguém sabia muito, não tinha muito material, e aquilo se espalhou de uma tal forma que você ia conversar com as pessoas, e a pessoa fala assim, eu vi um vídeo de fulano de tal descendo a lenha. E eu meio que fiquei meio em dúvida, viu, pastor? Vou te falar a verdade, eu fiquei meio assim balançado, eu acho que isso não é de Deus, não. Mas tem alguma coisa na Bíblia que é contra? Não. Mas porque o cara falou, a autoridade falou. Então, a autoridade, é sério quando a autoridade abre a boca. Então, a pessoa muitas vezes está prestando, quando é esse caso de uma pessoa famosa no meio cristão, a pessoa está promovendo um desserviço ao Evangelho. Porque eu sei, irmãos, o que é essa eclesiologia. É uma forma de trabalhar que cuida das pessoas, que ampara, que aumenta o nível de fervor espiritual, um envolvimento. A igreja em célula é uma igreja que todo mundo ou está se treinando, ou está indo, né? Ou está treinando, ou está trabalhando. Ninguém fica de papo pro ar por muito tempo. Então, o que pode ser ruim isso daí? Onde que na Bíblia está, se a Bíblia manda a gente fazer discípulos? Então, a pessoa, como ela não sabia, ela falou o que não sabia, abriu a boca, gravou, e como tem autoridade, um monte de gente ficou, e aquilo se espalhou, e uma difamação tem promovido até hoje. E é um vídeo que está no YouTube, irmão. Eu liguei. Alguém ligando aqui, dá licença. Alguém que fala esse tipo de coisa, que tem autoridade, promove muito, muito mal. Então, assim, irmão, vocês já me viram aqui falando mal de igreja X, Y? Não, irmão. Cada um vai ter que dar conta. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tal igreja. Logicamente que em sala de aula, por exemplo, a gente tem que citar algumas doutrinas. Jesus. Não quer que atenda, não. É aqueles lá aqueles assim, o senhor está devendo. Não. Fica aí. Provavelmente o negócio está chegando lá. Avisa lá. Para jogar para dentro do muro. Olha isso. Pleiteia, Provérbios 25, 9 e 10. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, com o teu próximo mesmo, e não descubra o segredo do outro. Olha, irmãos, mais claro que isso não tem.
Mas claro que isso não tem. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubra o segredo do outro, para que não te desonre o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Olha isso, irmãos. Ou seja, não sai falando, não fique conversando, não descubra o segredo dos teus irmãos ou das pessoas, para que você não fique desonrado. Você sabia que você contando o segredo dos outros, presta atenção, você contando o segredo dos outros, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar desonrado, porque as pessoas vão olhar para você como um nada a ver, e não vão confiar em você. Então assim, o que eu vou contar para essa pessoa sair falando? Então não conto, não vou contar. Irmãos, não tem gente que ouve mais do que pastor. Pensa nos manos que ouve coisa. Pastor e líder, né? O tempo todo ouvindo lixo. Falando, pessoas falando. E dificilmente alguém chama um pastor para contar uma coisa legal. Sempre para falar um negócio ruim. Agora imagina, irmãos. Eu me lembro quando... Não sei se foi num livro que eu vi isso. Acho que no livro de um satanista. Um ex-satanista, né? Que ele disse que os satanistas, eles se infiltram nas igrejas. Olha só o que ele faz. Olha só. Se infiltra nas igrejas. Vai no local onde o pastor aconselha as pessoas. Coloca uma escuta de gravação, grava os aconselhamentos e depois espalha aquilo que foi falado nos aconselhamentos, como se o pastor estivesse espalhando, para destruir o pastor. Então, por isso que eu sempre marco em padaria, a versão da pastora. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. Exatamente o que eu falei. Vai ficar queimado e as pessoas não vão confiar em você. Então, irmãos, você que é líder, você ouviu um segredo, guarda esse segredo. Meu irmão, a pessoa pode te apunhalar, pode fazer o que for com você, pode te trair e tal. Você não tem a permissão de Deus de falar. É antiético uma pessoa falar o defeito de outra pessoa, coisa que foi de segredo de aconselhamento. Aliás, é um crime isso, você contar para os outros coisa que foi segredo de aconselhamento. Coisa que é falado num consultório, coisa que é falado tanto no consultório médico como no consultório psiquiátrico, psicológico. Você não pode sair citando o nome. Você pode contar, teve um caso assim, mas você não pode falar. Tal pessoa falou isso, aquilo. Isso é crime. A pessoa pode perder a licença. Ela pode perder a licença de trabalhar se a pessoa sair espalhando aquilo que ela ouve. Segredo. Aliás, logicamente que a pessoa vem contar uma coisa, você tem que falar assim, olha, você tem que falar isso para o líder, porque ele vai resolver. Então você fale para ele, porque se você não falar, eu vou falar. Então você não está fofocando, você está sendo íntegro, você está ajudando a pessoa. Agora sair, você viu? Fulano fez isso. Não, fala com a pessoa. Outra pergunta. Vamos lá? Mais uma pergunta. Será que eu tenho me comportado de uma forma que tenha atraído os fofoqueiros para falar comigo? Porque se toda hora chega um fofoqueiro para falar com você, é sinal que você está dando trela. Sinal que você tem demonstrado prazer em ouvir fofoca. Então, se está vindo muito fofoqueiro, é sinal que você está curtindo. Se vem gente tentando vender coisa roubada para você, se tem alguém tentando vender coisa roubada para você, é sinal que você andou comprando coisa roubada.
Então a pessoa te transforma num cliente. Você é um cliente de coisa roubada. Você é um cliente, ou seja, um receptador. Por que a pessoa está te procurando? Porque você compra. Por que ela está vindo fofocar? Porque você ouve. Tem um negócio para te contar. Você tem que perguntar, é edificante? Qual a tua intenção? É importante? Eu vou poder resolver isso daí? Não. Então, por favor, não me falem nada. Sabe por quê? Porque escutar lixo te transforma numa... Vamos lá, irmão, vamos lá. Porque se você é uma pessoa que constantemente escuta lixo, isso vai te transformar numa lixeira. A pessoa vai falar assim, é lixo? Pergunta, é lixo? É. Não sou lixeira. Teve coisas aí que aconteceram um tempo atrás aí que eu demorei para ouvir, meu irmão. Eu tive que ouvir para saber, porque sou pastor. Mas se eu pudesse ter evitado... Eu fiquei assim, tem um negócio aí, eu fiquei umas 2 semanas, 3 semanas, falando, não vou ouvir não, porque eu não quero ficar pior ainda. Mas aí a função é essa, não sou lixeira, mas eu tenho que ouvir algumas coisas, sou obrigado a ouvir algumas coisas, para resolver. O pastor lida, né, com coisa assim. Então, irmão, a pessoa falou, eu resolvo e acabou. Fala para o teu irmão assim, você não é uma lixeira. Olha isso que Provérbios... Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Olha isso. Provérbios 17:4. O malfazejo, aquele que faz coisas ruins, atenta para o lábio. Lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Pessoa inclina os ouvidos para o que é maligno. Pessoa que gosta de coisa maligna. Você está falando coisas espirituais, a pessoa está no celular, a pessoa está na rede social, aí você fala uma coisa maligna, a pessoa presta atenção. Você está falando a palavra de Deus, a pessoa está pescando. Aí você fala um negócio, você viu aí fulano de tal? Porque o ouvido está inclinado para aquilo que é mal. Fala assim, o meu ouvido não é lixeira, eu não estou inclinado para o mal, eu gosto de ouvir o bem. Aleluia. Pastor, e os pastores de internet, é aquilo que eu falei. Quem conhece aí? Pastores que você admira, que o cara ele tem uma postura de santidade e tudo, mas só fala mal da igreja. Tem uns manos aí na internet que, sabe, gente boa, tal, Deus abençoe, mas eu não curto. Desculpa, eu não fico gastando tempo ouvindo, não. Ele podia... Pessoas que têm muita sabedoria, irmãos, que têm e estão se dedicando. Ah, porque eu sou profeta. Não, irmãos. Não é assim. Fica denegrindo, falando, pá. E aí, irmãos, está na internet. Está todo mundo ouvindo. E está o ímpio, aquela pessoa que estava querendo decidir para a igreja. Ela ouve lá, está vendo aí? Ó, por isso que eu não vou mesmo. Porque uma pessoa, irmãos, falando mal de nós mesmos. Como as nossas avós diziam, né? Roupa suja, se lava em casa. Todo lugar, irmão, tem problema. Nós temos realmente, irmãos, tem igrejas problemáticas, heréticas, temos problemas, coisa séria, imoralidade, tem coisas. Mas, irmãos, você sair no YouTube lá, falando mal. E nesse ponto eu me coço para não fazer um comentário. Qual a tua intenção em falar mal da igreja? Mas não deve... Qual a tua intenção em ficar falando coisas que afastam o povo? Fala para o teu irmão assim, não precisa pessoas falarem mal da igreja.
Já tem o diabo e os seus missionários para fazer isso. Fala para o teu irmão assim, não seja um missionário do diabo. Uma vez tinha uma irmã, irmãos, nunca me esqueço disso. Não é a Arlete, tá? Era uma nem a Sheila. Era uma cabeleireira. Ela estava fazendo o cabelo de uma mulher e aí ela estava falando mal da igreja dela. Falando, porque é muito problema isso, isso aqui. E a mulher que estava cortando o cabelo era uma serva de Deus. Não era da nossa igreja, era de outra. E era falando, né? Os problemas, né? Não é falando, mas falando os problemas. Aí essa pessoa, assim, irmã, posso falar uma coisa? Pô, pois não. Assim, não faz isso, não. Não fala mal da tua igreja, não. Eu nem conheço tua igreja, você está falando mal dela. Não, eu estou contando os problemas. Eu falei assim, então, não conta para o pastor, conta para alguém que vai resolver. Porque é muito feio fazer isso. Muito feio. E engraçado que foi um deslize, porque essa pessoa não era de falar mal de igreja nenhuma. Mas a pessoa estava, naquele momento, entrou numa roubada, entendeu? Entrou num laço aí. Então tem esses pastores aí que falam. Então é o seguinte, você clicou lá num vídeo, a pessoa começou a falar mal da igreja do modo geral, ou de qualquer igreja, desliga. Você não precisa ouvir isso daí. Você não precisa ouvir. Vai lá. Quer fazer um curso de apologética, de saber o que é, se é legal, o que não é legal? Faz um curso de teologia, você vai saber o que é certo, o que é errado, né? A doutrina correta e não. Acabou. Mateus diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhasse teu irmão. Amém? Olha o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá o seu fruto. Fala para o teu irmão assim, saiba, aquilo que você vai falar pode promover vida ou pode matar. Porque Deus deu esse poder para você. Então vigia. Não seja um aumentador de problemas, amém? Irmãos, infelizmente nós vamos ter que lidar com isso até Jesus voltar. Com pessoas que falam mal, ou com a nossa tendência de falar mal, ou de fofocar. Mas Jesus já previu isso, só que a Bíblia, ele disse para nós não nos afetarmos. Em Mateus 5,10 diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Então, por você falar a verdade, ou por você não querer ouvir lixo, talvez você vai ser perseguido. E aí, meu irmão, faz parte. Mas aqui diz assim, bem-aventurados, ou bem-sucedidos, ou aqueles que terão sucesso. Então, nós somos um povo que está fadado ao sucesso. Como? Sendo sábio. Queria chamar aqui todos aqueles que já caíram nessa armadilha de falar, né? De falar mal, Todos, né? Eu também estou aqui.